Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Decreto-Lei número 36 de 2025, que foi anunciado na última sexta-feira, 28 de março. Antes de fazer esse conteúdo, eu me preparei. Então, eu estudei muito, eu li o decreto, que foi publicado recentemente, a gente teve acesso ao texto no domingo, conversei com profissionais da área, com advogados italianos, com professores de direito constitucional, com legistas, assisti muitos conteúdos de confiança, de pessoas que realmente entendem do assunto, para depois preparar esse conteúdo aqui para vocês. Então, esse conteúdo é um conteúdo de muita confiança, de muita qualidade, e eu vou trazer para vocês tudo a respeito desse decreto. Bom, o primeiro ponto super importante é que vocês precisam entender que todos fomos pegos de surpresa. É claro que existem boatos, rumores, desde o ano passado até antes, sobre a mudança da lei. Se vocês virem aqui no meu perfil, eu já fiz um vídeo falando sobre as possibilidades de alteração da lei italiana, que é um assunto que está sendo debatido de maneira recorrente na Itália. Porém, nem nos piores cenários que a gente imaginou o que está acontecendo aconteceria. O que está acontecendo era inimaginável, porque fere a Constituição da Itália, como eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. Então, isso nem passava pela cabeça, né? Nunca foi má fé. Nenhum profissional tem intenção de prejudicar o cliente, de prejudicar a própria empresa. A minha ideia aqui hoje é trazer para vocês de uma maneira simples, em uma linguagem fácil, um resumo de tudo que está acontecendo. Então, eu vou começar o vídeo primeiro explicando o que é um decreto-lei, para vocês entenderem do que a gente está falando. Depois, eu vou falar para vocês tudo o que esse novo decreto altera na lei atual. Então, como a lei ficaria caso ele seja aprovado. Depois eu vou comentar o porquê que a gente considera ele inconstitucional. Todas as razões que a gente tem até o momento que indicam que ele claramente é inconstitucional. E no final, eu vou trazer uma conclusão, um posicionamento do meu escritório, como que a gente vai orientar os nossos clientes, o que eu recomendo. Então, essa vai ser a ordem aqui do nosso vídeo. Bom, então o que é um decreto-lei? O que significa isso? O decreto-lei é como se fosse uma medida provisória. Ele é proposto pelo Poder Executivo, tá? E ele já tem força de lei desde a publicação. Por isso que as regras já mudaram. Mas ele não é permanente. Para que ele siga tendo validade, para que ele se transforme em uma lei de fato, ele precisa ser votado dentro de 60 dias pelo parlamento. O parlamento pode decidir por aprovar ele por completo, por rejeitar ele, ou fazer algumas alterações e depois aprovar. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto essa votação não acontece, não existe nada que possa ser afirmado. Somente após a votação do parlamento, e se ela acontecer, porque se ela não acontecer, o decreto perde a validade também, mas somente após a votação é que a gente vai saber o que é que vai virar lei, se é que vai virar. Então, pessoal, ele tem ação imediata, ele já está valendo, mas ele pode cair por terra, ou pelo menos parte dele. Por que tem muita gente desesperada, considerando que já está tudo perdido? Primeiro, por falta de informação, principalmente. E segundo, porque existe uma teoria, uma especulação no sentido de que a maioria dos parlamentares que vão votar são apoiadores do atual governo, né, do executivo que fez a proposta. Então, pela lógica, existe muita chance de ser aprovado, mas não é bem assim. Nós podemos ser surpreendidos e eu vou explicar por quê. Bom, antes de falar de inconstitucionalidade, do porquê que a gente deve manter a esperança e que não está tudo perdido, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero trazer para vocês o texto do decreto. Eu quero que vocês entendam o que realmente vai acontecer caso ele seja aprovado integralmente, da maneira como ele foi escrito, tá? Então eu vou até ler aqui para vocês, para eu não me esquecer de nada. Então, vamos lá. O decreto, ele inclui o artigo 3 bis na lei de 1992. A lei de 1992 é a atual lei que rege a cidadania. E esse decreto, ele está fazendo uma alteração na lei atual, incluindo um artigo, que é o artigo 3 bis. Esse artigo define, de forma resumida, tá? O seguinte, na prática, tá? A partir do dia 28 de março, ou seja, sexta-feira, tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana apenas aqueles que são filhos ou netos de italianos nascidos na Itália. Essa palavrinha, nascidos, faz toda a diferença. Aqui, a gente vê que claramente eles estão apegados na questão territorial e não mais sanguínea como era. Então, de acordo com essa primeira parte do artigo, só teria direito de pedir a cidadania aquela pessoa que é filha ou neta de um italiano ou italiana que nasceu lá na Itália. Se você é filho ou neto de um italiano ou de uma italiana que reconheceu a cidadania, mas não nasceu na Itália, você não tem direito de fazer o pedido. Esse italiano, italiana, que teve a cidadania reconhecida, mas não nasceu na Itália, ele não transmite mais o direito à cidadania, tá? Isso é o que diz a primeira parte do artigo. E aqui a gente já vê como a mídia, muitas notícias já estão erradas nas manchetes, porque eles noticiam muito, somente filhos e netos vão ter direito. Mas não é bem assim, tem que ser filho e neto
de um italiano que nasceu na Itália. É até um pouco pior do que está sendo noticiado. A segunda parte do decreto cria um novo grupo que também tem direito de fazer a solicitação, que são os filhos de cidadão ou cidadã italiana que, mesmo não tendo nascido na Itália, reconheceram a sua cidadania e moraram 2 anos na Itália antes desse filho nascer. Então, deixa eu dar um exemplo aqui comigo. Eu sou cidadã italiana, eu tenho a cidadania reconhecida. Para eu poder passar para os meus filhos, de acordo com esse decreto, eu preciso ir lá para a Itália agora, morar lá pelo menos 2 anos para depois engravidar. Se eu engravidar agora, como eu nunca morei na Itália, eu não vou conseguir passar para o meu filho, porque meu filho vai nascer aqui no Brasil dentro de 9 meses e eu não vou ter como comprovar essa residência. Então, aqui, nessa parte, a gente tem o grupo de filhos de cidadãos italianos que, antes deles nascerem, o pai ou a mãe morou lá na Itália por pelo menos 2 anos. Gente, isso é, assim, é um absurdo. Não tinha como ninguém imaginar que isso seria criado. Não tem lógica, porque você imagina uma pessoa que já teve filhos, e esses filhos hoje estão com 8, 9, 10 anos de idade, essa pessoa nunca morou na Itália. Então, esses filhos perderam o direito. Se a pessoa é brasileira, reconheceu a cidadania, nunca foi para a Itália, essas crianças perderam o direito, de acordo com o decreto. Aí essa pessoa muda para a Itália amanhã, fica lá 2 anos, engravida, o próximo filho vai ter direito à cidadania, mas os anteriores não. Vocês têm noção, assim? Vocês conseguem entender o tanto que isso é absurdo? E é isso. Esses seriam as duas situações em que, daqui para frente, as pessoas poderiam solicitar o reconhecimento de cidadania. Inclusive, se você se encaixa em um desses grupos, você pode dar entrada no seu pedido hoje, tá? Essa regra, ela tá valendo, porque o decreto ele tem validade a partir da data da publicação. Se ele for rejeitado, se ele não for votado, aí ele perde a validade desde o primeiro dia dele, e tudo cai por terra. Mas você que já se enquadra nisso, você pode fazer o pedido normalmente, tá? Isso é importante. Agora eu vou falar para vocês sobre a situação de quem já é cidadão, ou de quem já deu entrada nos pedidos, ou está na fila para dar entrada. O que vai acontecer com essas pessoas que estão aí no meio de um processo, ou já finalizaram o processo? Existem 3 grupos resguardados pela lei anterior, ou seja, existem 3 grupos de pessoa que não vão sofrer os impactos desse decreto. Quem são eles? Primeiro, aqueles que já têm a cidadania reconhecida, quem já é cidadão, ok? Segundo grupo, aqueles que já protocolaram o pedido na via judicial. Então, você já está com o protocolo do seu pedido lá. Por mais que não tenha sentença ainda, o protocolo é suficiente para garantir que a lei anterior seja aplicada no seu caso. E o terceiro grupo é via administrativa, consulado e comune, para as pessoas que já apresentaram a documentação. Então, se você já levou a documentação lá no consulado, ou se você já apresentou a documentação na comune, você também está resguardado, desde que você tenha apresentado antes do dia 28, né? Ah, Maria Paula, mas eu tô com toda a documentação pronta e eu ia no consulado semana que vem levar os documentos, o agendamento estava marcado. Não dá mais tempo, de acordo com o decreto, tá, gente? Se o decreto for rejeitado, tudo muda. Mas de acordo com o decreto, já era. Mas eu tô com a documentação pronta, só falta o meu envelope tá indo pra Itália, tá chegando na Itália para dar entrada no tribunal. Não tem jeito mais. Ah, mas eu tenho o AIRE, só faltava eu registrar os meus filhos. Eu sou cidadão italiano, reconheci minha cidadania no passado, só faltava eu registrar os meus filhos menores de idade. Não tem como mais, gente. As únicas exceções são as que eu já mencionei, tá? Se você não apresentou a documentação até dia 28, até dia 27 de março, às 23h59, você perdeu o direito de acordo com o texto do decreto. E aí, por fim, né, o que isso tudo quer dizer, gente? Quer dizer, de forma resumida, que até dia 28 de março, 27 de março, né, 23h59, até essa data, todo mundo poderia ter dado entrada de acordo com a lei antiga. A partir do dia 28 de março de 2025, a lei muda, e aí não importa a data que você nasceu, não importa se seu irmão é cidadão, não importa se seu primeiro filho é cidadão, tudo muda, tudo vai ser de acordo com o que eu informei para vocês no início do vídeo. Isso é um absurdo, eu vou repetir, gente, isso é um absurdo, e daqui a pouquinho, bem breve, eu vou falar para vocês o porquê que isso é um absurdo. Eu acho que assim, até sem eu explicar, vocês já conseguem perceber que falta lógica aqui, falta coerência. Mas a gente vai explicar para vocês de uma maneira jurídica, que traga mais tranquilidade. Antes de falar da inconstitucionalidade, eu vou falar rapidinho sobre a cidadania por matrimônio, que está gerando muita dúvida. Gente, a cidadania por matrimônio ainda não mudou. Nesse decreto, a gente não vê nada sobre esse assunto. O que aconteceu foi que o vice-primeiro-ministro, Antônio Tajani, ele numa conferência de imprensa, uma coletiva de imprensa, ele comentou que tem a intenção de mudar as regras para a cidadania por matrimônio e comentou que incluiria ali um pré-requisito de residência na Itália para que os cônjuges pudessem solicitar a cidadania. Isso não aconteceu ainda. Então, se você é cônjuge de um cidadão italiano ou se você tem um cônjuge e é cidadão italiano, dê entrada agora, o quanto antes, porque por enquanto tudo é feito de maneira online. O que o seu cônjuge precisa é apenas
de certidão de casamento para anexar e certificado de proficiência em italiano nível B1. Aí vale vocês consultarem um professor de italiano para fazer um curso rápido, voltado para o exame. Esse exame é aplicado algumas vezes no ano, por algumas instituições específicas, e vocês podem se informar com professores de italiano. Quem precisar de recomendação, eu tenho uma recomendação para passar, tá? De escola de italiano online, que eu confio muito e que eu sei que vai conseguir ajudar vocês. Então agora é o momento do pessoal aí que é casado com um cidadão italiano dar a entrada no seu pedido, porque senão você corre um grande risco de perder o direito, ou de ter ele extremamente dificultado, por exemplo, tendo que morar na Itália para fazer o pedido. Bom, agora que eu expliquei tudo para vocês, que vocês estão munidos de informação suficiente para a gente discutir isso tudo que está acontecendo, eu vou falar das teorias de inconstitucionalidade. E eu quero ressaltar aqui, gente, que nós, eu falo por mim e falo pelas outras empresas, nós não temos interesse nenhum em convencer ninguém a nada. O nosso papel é manter vocês informados, trazer a verdade, ser transparente, analisar e interpretar a lei e trazer informação para vocês tomarem a decisão que for melhor para vocês. Então, depois que vocês souberem de tudo, dos riscos, das teorias, do que a gente pretende fazer, quem vai tomar a decisão se vale a pena continuar com o processo ou se é melhor parar, são vocês. A ideia não é convencer vocês de nada, é dar potência para vocês tomarem a melhor decisão, é informação. Bom, então vamos para o que interessa. Nesse momento, tem vários advogados italianos, vários legistas, vários professores de direito constitucional reunidos, discutindo a constitucionalidade desse decreto. Muitas teses, muitas teorias, muitas argumentações estão sendo construídas, tá? Mas eu vou trazer aqui para vocês as três principais, na minha opinião, até o momento, as três mais importantes. Então, a primeira delas, pessoal, por que esse decreto seria inconstitucional? Primeiro, porque um decreto-lei, ele é criado, ele surge em momentos de urgência, isso é um pré-requisito, ele só pode ser criado em situações de urgência, de calamidade pública, de perigo para a segurança nacional, que claramente não é o caso, gente. Esse decreto ele nem poderia ter sido criado. Por quê? Qual que é o risco que a lei de cidadania italiana, que está vigente desde 1992, 32 anos vai completar esse ano, qual que é o risco que ela traz para a nação, para a Itália? Qual que é a justificativa da urgência para esse decreto ter sido criado? Então, aqui a gente tem um problema grave de pré-requisito para a criação desse decreto, tá? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, gente, é que seria uma proposta discriminatória, que faz diferença ali de pessoas que deram entrada no pedido até dia 27 de março e pessoas que não deram. Então, ela leva em consideração a data do pedido e não o direito em si. E aí entra naquele conflito que a gente comentou de pessoas da mesma família, filhos dos mesmos pais, que alguns vão ter cidadania e outros não. É como se, por exemplo, eu tirei a cidadania, eu tenho direito e o meu irmão que não deu entrada até sexta-feira, ele não tem o direito mais. Isso é discriminatório, porque não tem fundamentação. A única coisa que tem aqui é uma questão de data, e isso não faz sentido, isso é discriminação, tá? Então essa é uma teoria que pode sim ir para frente e ser levada em consideração. E a terceira teoria de inconstitucionalidade, que está sendo muito discutida, é a questão do princípio constitucional da irretroatividade da lei. Calma que eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Vamos lá. De acordo com a antiga lei, com a lei de 1992, todos os descendentes de italianos são considerados italianos a partir da data de nascimento. O pedido de reconhecimento que a gente faz para a justiça, que a gente faz para o consulado, para a comune, ele é uma mera verificação. Ele é um procedimento não de concessão de cidadania, mas de verificação, de conferência, tá? Então, você não é cidadão porque você fez o pedido, você é cidadão porque você nasceu e porque os seus antepassados são italianos. O princípio da não retroatividade da lei, que é um princípio constitucional, ele fala que as novas leis não podem modificar direitos já adquiridos. Então, entendam a ligação entre essas duas informações. Se você já é considerado cidadão italiano pela antiga lei, desde a data do seu nascimento, essa nova lei não pode tirar esse direito de você, porque vai contra o princípio da não retroatividade da lei. Isso fere a Constituição. Gente, ferir a Constituição numa democracia é algo muito sério, isso abre um precedente muito perigoso. Não é simples, não é uma coisa boba, tá? A gente não tá aqui, mais uma vez, não tô querendo convencer vocês de que nem tudo está perdido. Eu tô trazendo para vocês a análise da lei italiana. Ai, Maria Paula, mas se é inconstitucional, por que foi proposto? Por que o Poder Executivo fez esse decreto e esse decreto está tendo validade? Pessoal, aí aqui envolve uma questão política, tá? O Poder Executivo hoje é de extrema-direita, eles não gostam da lei da cidadania, eles já deixaram isso muito claro. Uma boa parte da população da Itália também não gosta. As comunes, os consulados não gostam, mas não gostar não te dá o direito de mudar a lei tem que ser respeitada. Porém, o executivo, justamente por não ter muito conhecimento da Constituição, como o legislativo tem, ele pode fazer essa proposta e assinar por falta de conhecimento. Eles não vão pesquisar se é constitucional ou se é inconstitucional. Eles vão fazer a proposta. Por isso que essa proposta tem que ser votada. Então,
não me assusta que tenha sido proposto. Me assusta o que foi proposto, mas que tenha sido proposto, não. Então agora, eu quero trazer para vocês as minhas considerações finais, o meu ponto de vista mediante tudo isso. O que eu acho que vocês devem fazer a partir de agora. Então eu vou trazer para vocês uma consultoria mesmo, jurídica aqui. Para quem é cliente, para quem não é, para quem quer ser. Eu não acho que seja o momento de desistir, tá, pessoal? Porque não tem nada definido, tá? Nada está definido. A gente ainda precisa esperar a votação. Nós, enquanto profissionais do direito, acreditamos muito na corte, nós acreditamos muito no poder legislativo. E eu não acredito que esse decreto vai passar dessa maneira como ele foi proposto. Também não acredito que vai ser rejeitado, tá? Vamos aqui ter bom senso. Eu acho que vai ter alteração, algumas coisas vão mudar. Mas, dependendo do que mudar, vamos supor que seja 100% aprovado. Vamos entrar nessa teoria que é a pior de todas. Nós ainda temos o Poder Judiciário. A Corte, como eu já mencionei, os juízes de direito, os tribunais. Esses sim têm competência para interpretar e aplicar uma lei. Não só competência, como dever, como obrigação. O Poder Judiciário, ele deve ser imparcial. Ele deve fazer a análise da lei e a aplicação da lei para defender a Constituição e a democracia, e não para defender os interesses pessoais, individuais da população, do Poder Executivo, das comunes, do consulado. Não. Quem está insatisfeito, gente, tem que pensar em outras maneiras de resolver esse problema sem ferir a Constituição. A Constituição precisa ser preservada, e quem pode fazer isso são os juízes e os tribunais. Então, na pior das hipóteses, se o decreto permanecer, você que tem direito respaldado pela antiga lei, você pode entrar com pedido na via judicial. Nós vamos fazer uma petição inicial bem estruturada, com todos os argumentos que eu trouxe aqui e muitos outros que estão sendo levantados e estudados. Nós vamos argumentar, nós vamos discutir, nós vamos tentar derrubar essas teses com fundamento nos princípios de inconstitucionalidade, para que, pelo menos, as pessoas que nasceram até o dia 27 de março de 2025, às 23h59, desfrutem da lei da data do nascimento, que é o direito que a gente já adquiriu conforme a lei de 1992. Esse direito já é adquirido para você que nasceu até o dia 27 de março de 2025. O que realmente vai mudar na prática? Se até semana passada a gente dava entrada tranquilos, certos do direito, era praticamente uma causa ganha, até porque é uma causa antiga, tem muito histórico de decisão judicial, então era muito tranquilo afirmar para o cliente, não, fica tranquilo, com a documentação você vai ter o direito reconhecido. A partir de agora, a gente não consegue dar certeza, porque apesar de tudo que eu expus aqui, vai depender da interpretação dos juízes e dos tribunais e das cortes da Itália. Porém, nós temos chance, nós precisamos tentar, a gente não pode desistir, tá? Agora é um momento de argumentar, criar tese, sustentar a tese e ganhar. E a partir do momento que as primeiras pessoas começarem a ganhar na justiça, vai ficando mais fácil, porque vai se criando jurisprudência, histórico. Então, é um momento de luta. Aqui eu tô falando da via judicial, pessoal, porque qualquer pessoa tem direito de pleitear o que deseja para o tribunal. Qualquer pessoa pode fazer um pedido para a justiça vai ou ela vai aceitar ou ela vai negar. Aqui eu não recomendo, nesse momento, via administrativa, porque via administrativa, que é consulado e comune, eles não interpretam a lei, eles executam, tá? Então, não tem como argumentar, eles vão fazer o que a lei atual está mandando. Então, se você der entrada como bisneto de italiano na comune ou no consulado, você vai ter o pedido indeferido, porque de acordo com a lei atual, é somente para filhos e netos de italianos nascidos na Itália. Então, eles não querem saber se isso é inconstitucional ou não. Eles vão aplicar a lei. Agora, na justiça, não. Na justiça é justamente o lugar pra gente discutir, pra gente argumentar, pra gente fazer valer os nossos direitos. Então, a via judicial é mais recomendada. Para finalizar, se você tem condição financeira de dar andamento na sua documentação para fazer o seu pedido com base na lei anterior, independente se esse decreto vai ser aprovado ou não, se você tem condição, se não é um dinheiro que vai te fazer muita falta, e se a cidadania é importante para você, continua. Continua emitindo os documentos, continua retificando esses documentos, vamos fazer tradução, apostila, deixa tudo pronto. Para dar entrada, eu recomendo que a gente espere a votação, porque na hora de dar entrada, a gente precisa ter uma petição inicial com os argumentos certos, e a gente só vai ter os argumentos certos na hora que o decreto virar lei. E aí a gente vai saber o que a gente precisa discutir. Então, a gente deixa tudo organizado, foi feita a votação, a gente sabe qual que é a nova lei, a gente entra com o pedido na justiça e tenta fazer valer a lei anterior com base nos princípios de inconstitucionalidade. Você que já é cidadão italiano, que já tem a cidadania reconhecida, é hora de dar atenção para isso. Vamos criar aí um vínculo com a Itália, emite seu passaporte, mantém seu aire atualizado. Isso é o mínimo, gente, isso é o mínimo. Aqui nesse ponto eu até concordo que a Itália está certa, porque muitos cidadãos reconheceram a cidadania há muitos anos e nunca fizeram o aire. O AIRE é seu único dever enquanto cidadão italiano perante a Itália, gente. É um cadastro online, tem que ser feito. Façam para garantir que essa cidadania não seja questionada, não seja colocada em xeque mais para frente, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira muito inesperada. Então, se você é cidadão italiano, faça a sua parte, cumpra com as suas obrigações, é o mínimo para você manter aí esse direito a salvo. Por fim, eu quero primeiro agradecer aos meus clientes que estão sendo extremamente compreensivos. Quero reforçar
para que todos tenham paciência, gente. Paciência com a empresa que você contratou. É um momento delicado e difícil para o universo da cidadania. Nós não temos todas as respostas que vocês querem, a gente precisa aguardar os próximos acontecimentos. Então, confiem no trabalho da pessoa que vocês contrataram, confiem, tá? Eu vou trazer novidades para vocês de forma recorrente aqui no meu perfil, talvez não de forma imediata, porque eu não gosto de publicar conteúdo sem ter um embasamento de muita confiança, de muito estudo, de muita pesquisa, mas eu vou atualizar vocês. A gente também tem o nosso site, www.viscondecidadania.com.br, lá tem um blog, que a gente também vai colocar as principais informações. E quem tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo, que eu vou responder as dúvidas e compartilhar, se for possível. Vou deixar a caixinha de perguntas com recorrência aqui nos meus stories. Para os clientes que já têm cidadania, pessoal, os agendamentos, as atualizações diárias, elas estão normais, tá? Podem dar andamento no agendamento do passaporte de vocês, na atualização do AIRE, que a gente presta esse serviço, se vocês precisarem de ajuda para conseguir data com o consulado, ou para atualizar o AIRE de vocês, enfim, nós estamos aqui. E para todo o restante das pessoas, para os clientes, para quem vai se tornar cliente, para todos os ítalos descendentes. Nem tudo está perdido. Muita coisa ainda vai acontecer, nós vamos acompanhar os próximos capítulos e trazendo as novidades aqui para vocês, certo? Obrigada para quem ficou aqui até o final e a gente se vê em breve.